Podem dizer que eu sou calado, meio quieto, que meu olhar é sabiado, parece desconfiar das pessoas. É que eu nasci de uma mistura de gente de todos os cantos desse Brasil imenso, e até de outros países. Por isso, sou feito de tantos contrastes. Sou tranquilo, mas sou forte. Sou trabalhador, sou pé de valsa. Sou filho da terra mais linda que há. Sou daqui, de Mato Grosso do Sul, do meu coração. Bom dia, governador. Bom dia, Mauro. Bom dia. Bom dia, Inês. Bom, no discurso de abertura, além das ações, o senhor também deve apresentar algumas propostas do governo para este ano, né? Primeiro, Mauro e Ginês, é a prestação de contas do ano anterior. Todo o trabalho é entregue, isso é constitucional a todos os deputados e principalmente os encaminhamentos que nós vamos fazer para o equilíbrio do governo e principalmente das ações que o Estado precisa fazer. Nós temos a discussão que é que tamanho o Estado do Mato Grosso do Sul deve ficar para poder cumprir com as suas obrigações. Então é aquela discussão de fusão, de diminuição de cargos, de uma organização estrutural administrativa mais enxuta, mas sem perder a qualidade dos serviços para poder atender a população. A discussão previdenciária, que essa é uma pauta nacional, nós sabemos que nós precisamos, e as agências de previdência precisam ter um equilíbrio, e hoje existe um déficit muito grande, crescente, e que se nada for feito, isso pode no futuro inviabilizar a previdência e o pagamento de aposentadorias e pensões. Então isso é uma pauta nacional, mas que também remete aos estados. E a outra discussão é discutir com a Assembleia a questão do teto de gastos, que foi discutido nacionalmente e agora vai ser discutido a nível dos estados. Nós não podemos ter um estado gastador, que gasta mais do que arrecada. Então nós temos que ter equilíbrio. E o equilíbrio não é só do executivo, é de todos os poderes. O executivo, ele arrecada e transfere os duodécimos a todos os poderes. Então, nós estamos agora terminando todo esse estudo, porque é um estudo profundo, é um estudo que remete a uma discussão com servidores, com todos os poderes constituídos, para que a gente apresente isso na Assembleia Legislativa. E aí é uma ampla discussão de que tamanho deve ficar o Estado do Mato Grosso do Sul. Existe um lugar onde o céu e a terra se encontram para tocar a alma da gente. Nesse lugar, o Brasil é maior. Não em tamanho, mas sim por conta da grandeza de quem vive ali. Mato Grosso do Sul. Esse é o lugar. Um dos estados mais novos do país. Mato Grosso do Sul tem menos de 40 anos e foi criado após a divisão do Mato Grosso. Hoje, é uma porta estratégica para o mundo e seus 79 municípios contam com áreas preservadas, produtivas e outras com valiosas fontes de recursos naturais. Boa parte do maior manancial subterrâneo de água doce do planeta, o Aquífero Guarani, fica no estado. A maior reserva de manganês do país e a terceira maior de ferro também. O Mato Grosso do Sul abriga ainda um dos maiores estoques de beleza e de biodiversidade da terra, o Cerrado e o Pantanal. Mas na realidade, sua riqueza principal é esta: o sul mato-grossense, de nascimento ou de coração. Essa gente fez do trabalho sério profissão de fé. No campo, além de criar um dos maiores rebanhos de gado de corte do país, coloca o estado no topo da cadeia de carne de qualidade. Também o posiciona entre os primeiros na produção nacional de grãos e faz dali um importante centro do agronegócio brasileiro. Nas cidades, a ousadia dessa gente construiu no leste o maior polo mundial de fabricação de celulose. De Três Lagoas, saem anualmente 3,5 milhões de toneladas de celulose e mais da metade das exportações industriais do estado.
No Oeste, o Sul Mato-Grossense implantou os melhores destinos de ecoturismo do país e de turismo sustentável do mundo. No Norte e no Sul, o esforço dessa gente formou um grande complexo sucroenergético. 22 usinas produzem etanol, açúcar e bioeletricidade. Na região da Grande Dourados também está nascendo um polo metal-mecânico para atender diversos segmentos industriais. Já na região central, o Sul Mato-Grossense ergueu um núcleo de negócios, serviços e turismo de eventos encabeçado por Campo Grande. Uma capital moderna, com infraestrutura arrojada e excelente qualidade de vida. Aliás, Campo Grande foi eleita a capital mais arborizada do país e uma das 4 melhores para se viver. Por tudo isso, Mato Grosso do Sul é o estado do país com maior volume de investimentos privados. Uma conquista do Sul Mato-Grossense. E é para essa gente que o governo do estado trabalha. Para levar saúde mais perto das pessoas, para melhorar a educação, para quem ensina e para quem aprende, para fazer estradas que agilizam o vai e vem da produção, para construir obras que garantam segurança e oportunidades para todos. Trabalha para zelar pelo dinheiro público. Com planejamento estratégico e transparência, o governo e seus servidores apoiam quem faz desse lugar um Brasil maior e mais justo, mais próspero e mais feliz. Porque esse é um governo que cuida de gente, que ouve e respeita a sua gente. Um governo que faz dos sonhos da gente sul-mato-grossense uma grande realização. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Sua prioridade, nosso compromisso. O senhor falou algumas coisas aí, né? Várias coisas, arroxo fiscal, reforma da Previdência. Vamos destrinchar um pouquinho isso, governador, porque existe uma preocupação muito grande. Vamos começar falando da máquina administrativa. O senhor falou qual o tamanho dessa máquina? O que já está estudado e o que vai ser feito? No início do nosso governo, nós tínhamos 17 secretarias, diminuímos para 13. Qual que é o estudo agora? Dá para diminuir mais? Dá. Então nós vamos ter fusão de algumas estruturas administrativas, que a gente deve fechar isso no final de semana. Nós vamos ter em vários municípios, juntando serviços públicos no mesmo local, isso acaba barateando e facilitando a vida para o contribuinte. Tem algumas estruturas que não são necessárias, que é possível o Estado dispor, que não onera a população. Nós vamos diminuir cargos em comissão, já fizemos no início do governo e vamos fazer mais um pouco agora. Sabe quantos? Não dá para definir o montante, porque isso depende de quais as estruturas que nós vamos realmente fazer fusão e diminuir o tamanho dessas estruturas. Mas é algo necessário. Por quê? Antes de 2014, a economia crescia todos os anos, receitas cresciam. E a máquina pública brasileira como um todo, ela inchou. Ela teve um tamanho e hoje a sociedade não consegue suportar mais o tamanho. Por quê? Porque as receitas não crescem e as despesas não podem crescer. Então nós precisamos equilibrar o Estado, fazer ele moderno, eficiente, com TI, com tecnologia, com inovação, com uma boa prestação de serviço, mas de um tamanho que a sociedade, com os tributos que paga, você falou em arroxo fiscal, não tem arroxo fiscal, não vai ter aumento de tributos, isso é uma pauta. Isso é importante. Isso é garantido. Tem aumento de tributos, Existe então a pauta muito fiscal grande foi feita no ano de 2015, onerou a sociedade já como um todo, e que permitiu, em 2016, dos 27 estados, só 7 estão adimplentes, paga salário, paga fornecedores e cumpre obrigações e faz alguns investimentos. Então, essa pauta fiscal ajudou no ano de 2016 para a gente manter as estruturas do governo funcionando bem, cumprindo com as obrigações. 2017, aí é uma discussão do tamanho do Estado brasileiro. Isso é uma discussão nacional, passa pela União também, pelos estados e pelos municípios. Nós temos que adequar a máquina pública, que é o Estado como um todo,
do tamanho que a gente consiga gerir bem sem ter que onerar mais a sociedade. Então não tem aumento de tributos. Nós vamos discutir essas reformas estruturantes, tamanho do Estado, questão previdenciária, que é uma pauta nacional. Inclusive, governador, falando da questão previdenciária, que é uma discussão que vem também desde o ano passado, já está definido qual vai ser o projeto do governo apresentado para os servidores? Mauri, primeiro nós vamos discutir qual que é a contribuição do servidor e do governo. Hoje é 11 e 22. 11 do servidor e 22 do governo, quer dizer, do patronal. Que tamanho que nós temos que ficar para que a gente consiga, olhando e projetando o futuro? O governo já tem esses números para apresentar? Praticamente fechando isso, porque isso é um estudo muito complexo. A gente tem que olhar no estudo atuarial expectativa de vida. Então aumentou, graças a Deus, as pessoas estão vivendo mais. Só que isso impacta o setor previdenciário. Nós temos que discutir o teto das aposentadorias e discutir a previdência complementar. Então, quem tem um teto, acima do teto, você vai ter que contribuir por uma previdência complementar para ter a segurança de, quando chegar ao final do seu trabalho no setor público, você poder aposentar com um salário maior. Então, é uma discussão muito ampla e é um estudo que nós vamos apresentar a vocês, à sociedade e aos servidores, da necessidade disso. Isso nós não estamos fazendo para o governo. O governo ele termina, ele tem fim. Isso é para uma estruturação do Estado. Problemas do passado, e vocês se lembram, Previsul. Previsul construiu conjuntos habitacionais, comprou fazendas, tinha prédios, com dinheiro da Previdência. E esses conjuntos habitacionais acabou sendo perdoado a dívida. Só que isso é um ônus que gerou e que contribui hoje, porque se esse dinheiro tivesse em caixa, se fosse um fundo superavitário, talvez a gente não precisasse estar discutindo essas questões hoje. Agora, o que acontece na Previdência hoje, tanto pública como privada? Aumento de expectativa de vida. Então, isso pressiona o setor previdenciário. O mundo todo discutiu Previdência. Países europeus, recentemente a Grécia, e agora chegou o momento do Brasil. Não é só Mato Grosso do Sul, isso é uma discussão nacional e que nós vamos ter que realmente enfrentar isso como um ajuste para o equilíbrio previdenciário. O que não dá para deixar é o sistema previdenciário de Mato Grosso do Sul chegar no colapso, como chegou o do Rio de Janeiro, o do Rio Grande do Sul, chegou de Minas Gerais, chegou de vários estados, que aquele servidor que deu a sua luta, a sua vida, o seu trabalho pelo Estado, chega, aposenta e no dia do vencimento não tem seu salário, porque não foi organizada uma estrutura de responsabilidade. Então, essa é uma discussão de responsabilidade. Nós vamos apresentar, eu acredito muito na responsabilidade do parlamento e na discussão madura com os servidores. Nós vamos ter pontos, às vezes, divergentes, mas são números. E a matemática é uma ciência exata. Números você não pode contestar. Se nada for feito, no futuro, Mato Grosso do Sul, como outros estados, terá problemas no pagamento das aposentadorias e das pensões. Meu nome é Sebastião Marinho de Souza, tenho 71 anos, sou pescador há 31 anos. Faz 5 anos que eu comecei a perder a visão. Mas para mim já faz mais de 20. Depois que eu fiquei ruim da vista, eu não trabalhei mais, parei. Essa caravana que está vindo agora da saúde, nunca aconteceu isso. Estou até admirado como é que pode vir tanta carreta, tanta gente, tanto médico. Novos caminhos, uma nova história. Aqui se faz o bem. Gente sorrindo, gente feliz. É a caravana da saúde que vem. Por onde passa, vai deixando saúde. A vida é um bem pra se proteger. Cuidar de você é nossa prioridade. Governo do Estado do Mato Grosso do Sul. Depois que eu operei, graças a Deus, foi outra vida. Falando em estrutura, né, em dinheiro que faz falta para todas as demandas, governador, uma questão que faz parte talvez desse estudo que será apresentado à Assembleia é em relação aos incentivos fiscais para as empresas. Vai haver revisão de alguns incentivos para algumas empresas? Como é que está esse levantamento
já que quanto mais empresas vêm, né, mais emprego gera, mais renda gera. Como é que está isso? Como que o governo está enxergando isso? Ginês, primeiro, nós temos uma política realmente muito arrojada na atração de empresas. Tanto que Mato Grosso do Sul foi o único estado, praticamente o primeiro do país em geração positiva de emprego, mesmo com todas as dificuldades. Se você olhar no ano de 16, praticamente todos os estados foram negativados. Nós tivemos aqui quase 7 mil vagas positivas, quer dizer, teve mais pessoas contratadas do que pessoas demitidas. Isso é muito de uma política de incentivos. Agora, existe hoje, nacionalmente, já que todo o conjunto de uma estruturação passa também, muitos estados já fizeram, o que chama Fundo de Estabilização Fiscal. É para ajudar nesse momento do arroxo, da crise, parte dos incentivos nesse fundo para poder gerir a máquina pública e fazer investimentos. Aqui nós estamos conversando com o setor empresarial, conversando com a FIEMES, com a FEComércio, com a FamaSul, com as federações. Vamos ver qual que será a pauta realmente. Alguns estados já aprovaram esses fundos, já tem pelo CONFAS isso já aprovado que todos os estados podem fazer. Isso faz parte da pauta dos governos com o governo federal. É uma das exigências nesse contexto aí de discussão do governo federal, mas aqui nós vamos discutir isso com o setor empresarial. Eu não tenho dúvida que num momento das dificuldades em que a dona de casa está dando sua contribuição, que o trabalhador está dando a sua contribuição, que o servidor público, que todos nós, a sociedade como um todo, está contribuindo para esse momento difícil do nosso país, crise, recessão por 3 anos, baixo crescimento. Nós temos que continuar gerando empregos, mas nós precisamos ter o equilíbrio das máquinas públicas, municipal, estadual. Então, eu não tenho dúvida, é uma discussão madura. O próprio Sérgio, presidente da FIEMES, ficou de trazer uma proposta ao governo, e trazendo a proposta, nós vamos sentar à mesa e, com muita responsabilidade, discutir o que será necessário nessa questão dos incentivos fiscais. Então não tem definição se vai haver corte de incentivos para novas ou para empresas que já estão. Não, isso está em estudo. É muito difícil você fazer rompimento de contrato. Porque a empresa que veio porque num momento que ela instalou no Mato Grosso do Sul foi feito um pacto. Nós pactuamos com as empresas os incentivos. Esse momento é um momento novo que surgiu pelo cenário econômico nacional, de recessão, de crise, mas também se você tirar os incentivos, é uma quebra de contrato. Então nós vamos discutir isso com muita responsabilidade e esperar a proposta da Federação das Indústrias e sentar na mesa e achar uma equação que eu tenho certeza equilibrada para dar realmente sequência e continuar Mato Grosso do Sul sendo o primeiro em geração de empregos positivamente do Brasil.